A ideia do documentário era terminar pensando quais são as saídas, né? Como é que a gente pode se organizar para enfrentar isso. Quando a gente foi estruturar o documentário, uma questão que foi muito importante foi assim: vamos tentar apresentar um panorama dos diferentes aspectos do discurso de ódio. Então, a gente tentou trazer o ódio contra mulheres, contra a população LGBTQIAPN+, contra negros, contra nordestinos. Só que, infelizmente, essa gama é tão grande que é impossível contemplar tudo, né? São tantos ódios, e a gente fez uma opção de não discutir o ódio da esquerda. Não porque ele não exista, a gente sabe que ele também existe, mas ele não tem as mesmas consequências e não é utilizado da mesma forma como é acionado o ódio da extrema-direita. Então, foram escolhas do documentário. E alguns aspectos, a gente tentou também dar uma diversidade regional, né? Então, colocou um pouco o Centro-Oeste, o Sul, o Sudeste, Centro-Oeste não, o Nordeste, o Sul, o Sudeste, e não chegou aí na região Norte. Mas dois aspectos que nós não conseguimos discutir, que são muito importantes, é o ódio religioso, a intolerância religiosa, e um aspecto também que é muito importante, estava conversando com o Francisco, é a questão da intolerância contra o movimento sindical, contra os movimentos populares. A gente tem a intolerância política partidária, mas não aborda toda essa discussão do ódio na intolerância contra o movimento sindical. Então, esse aspecto particularmente, bom, primeiro eu não justifiquei, a Lia Manso estava convidada para participar com a gente, mas ela está com problema de saúde. Ela disse que ontem estava com a esperança de melhorar e poder vir, mas realmente ela mandou um áudio que ela está se sentindo muito mal e não tem condição de participar, que ela ia trazer um pouco mais aprofundar a questão do ódio contra mulheres e principalmente contra mulheres negras. Mas então, como a Suzy já participa do documentário, eu vou começar com o Francisco, perguntando isso, Francisco, quer dizer, como é que a comunicação construiu, né, esse discurso do ódio, construiu um ataque muito efetivo aos movimentos sindicais e, de alguma forma, afetou a organização sindical? Essa questão vou colocar aqui, de ódio ao movimento sindical, ao sindicato, ela está nesse contexto geral, ela não está isolado, não é? Faz parte de toda essa situação, dessa conjuntura em que a gente vive. E acho que tem muito a ver, vou misturar um pouco as coisas aqui, tem muito a ver com a proposta desse terceiro FLIV, que é superar a ignorância e o ódio. Porque vem muito o ódio ao sindicato, e eu estou aqui especificando com relação ao próprio trabalhador. Não vou entrar numa discussão mais ampla, talvez por conta de um deputado ou um senador que faz um projeto para, como foi feito, acabar com a contribuição sindical, que tinha, ou fazer a reforma trabalhista, que na realidade tinha a intenção de acabar com o movimento sindical. E aí eu vou dar um exemplo. A maioria dos que estão aqui já conhece um pouco disso, mas para os demais, como que a coisa, nesse aspecto, onde eu não vou me perder, mas me permitam, é sacana, acho que é a melhor palavra, né? Quando no meio lá da reforma trabalhista de 17, em que se fala de modernização, né, das relações trabalhistas e sindicais, é preciso superar essa coisa antiga da retrógrada da CLT. A gente vê, entre outras coisas, acabar com a obrigatoriedade, acaba-se com a obrigatoriedade da assistência do sindicato à homologação. Gente, isto é um petardo contra o trabalhador, é uma discriminação, e por ignorância as pessoas não se tocam disso.
não, isso é para facilitar coisa alguma. Quando se faz uma homologação da rescisão do contrato de trabalho de um determinado trabalhador, é quando o sindicato tem a oportunidade de observar se aquela empresa estava de fato cumprindo não só a legislação que está lá na CLT, por exemplo, que todos conhecem, têm acesso, mas no acordo coletivo ou convenção coletiva que foi negociada e que abrange aquele trabalhador. Quando não se permite o sindicato acompanhar a homologação daquele trabalhador, a rescisão, onde o sindicato pode informar aquele trabalhador que não sabe que ele tinha direito a um determinado valor de vale-refeição, que não está na CLT, é ali que a gente consegue esclarecer o trabalhador, fazer uma ressalva e permite que o trabalhador vá à justiça reclamar o seu direito. Então, quando se tomou aquela iniciativa lá na reforma, não foi para modernizar nada, foi efetivamente para lesar os trabalhadores, né? E são essas atitudes que, por ignorância do próprio trabalhador, ele acha melhor, não, eu vou lá no sindicato para quê? Para nada. E ele não sabe, por ignorância, que aquilo ali é fundamental para ele. E aí, muitas vezes, quero aqui dizer, ele vai num sindicato, vai num advogado, que a primeira coisa que esse advogado faz é dizer a ele: meu filho, faz o seguinte, vai lá no sindicato e pega uma cópia do acordo coletivo, que ele podia ter ido ver ele mesmo ao fazer a homologação assistida pelo sindicato. Então, essa ignorância generalizada, né, também faz com que, por ignorância, o próprio trabalhador não saber para que serve o sindicato, e aí vamos malhar o sindicato, e aí você tem a construção do ódio ao sindicato. Então ela vem, sim, pela ignorância, e por isso a gente fala em superar a ignorância para poder superar o ódio, né? A tarefa hoje, e aí eu quero avançar aqui, da esquerda, este festival é progressista sim, mas quero dizer, a gente no primeiro ano utilizou até o Festival do Livro Vermelho, naquele momento em que a gente precisava confrontar sim a direita, e eu não falo nem extrema direita, mas a direita, uma direita ignorante, horrorosa, odiosa, como a gente tem aqui no Brasil. A gente precisa ter como tarefa a superação da ignorância por debater e discutir e refletir. Nós mesmo na esquerda hoje, inertes como estamos, né, precisamos também refletir sobre o profundo significado das palavras. A gente fala de ignorância, fala de ódio, sem muitas vezes nós mesmos refletirmos adequadamente e melhor, mais profundamente, sobre o significado disso, para que a gente possa efetivamente termos discursos para os trabalhadores. Hoje, por uma desinformação, acredito eu, muito grande entre os trabalhadores, e por a gente não conseguir alcançar esses trabalhadores com essas informações, como eu dei aqui só um exemplo, a gente também permite que essa construção do ódio, aqui no nosso caso, em que a gente está se colocando, em que a Rosângela me propôs, também por causa dos sindicatos não efetivamente evoluírem, atuarem no sentido de chegar aos trabalhadores com as ferramentas que hoje nós temos e com as ferramentas que hoje estão colocadas para os trabalhadores. Talvez o jornal do sindicato ainda exista, mas talvez o conteúdo do jornal não esclareça, talvez o trabalhador já não queira mais ler jornal.
né? E talvez ele veja o Zap, talvez ele veja o YouTube, talvez ele veja o Face. É lá que a gente tem que ir. Então, esse é um grande desafio. E aí, Rosângela, eu queria colocar isso. Eu acho que essa construção, ora, ela é feita pela direita, ela é feita pelo patronato, sem dúvida alguma, né? É feita até no Congresso Nacional, quando fez a reforma trabalhista. Mas, pior do que isso, somos nós, dirigentes sindicais, que não estamos aqui para participar do evento, para fazer uma reflexão melhor, uma discussão melhor, e tirarmos efetivamente práticas e ações mais exitosas com relação ao combate da questão do ódio, né? Então, o que mais me preocupa é a inércia em que nós estamos hoje. Nós pretendemos, inclusive, ainda hoje, tentarmos, e convido a todos aqui, fazer uma manifestação aqui dentro do sindicato mesmo, né, com quem estiver aqui, pedindo aí a prisão dos golpistas e sem anistia. Convocados aí para participar da manifestação. A Suzy, ela tem uma discussão que ela leva há muito tempo. Ela fala ali, né, o ódio não nasce com as redes sociais, né? Hoje em dia a gente recebe muito ódio pelas redes sociais, e quem lida com o mundo sindical sabe isso, né? Uns ataques, assim, você não vê esse ataque ao patrão, mas você vê esse ataque ao sindicato, né? O sindicato vira um alvo. Mas, ao mesmo tempo, não são apenas as redes sociais que mobilizam e que propiciam isso. Entre os indiciados agora dessa tentativa de golpe e assassinato do presidente Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes, há o neto do Figueiredo, do presidente Figueiredo. E ele era comentarista na Jovem Pan, e uma das frases que a gente até escreveu um artigo sobre isso, ele fala assim: no momento dos atos, das mobilizações de ataques ao Estado Democrático de Direito, ele fala assim: chega uma hora que alguém tem que puxar o gatilho. Ele falou isso na TV e nada aconteceu, né? Então tem essa convocação através dos meios de comunicação que acabam sendo assim ignoradas, mas acho que mais do que ignoradas, né? Tem uma certa complacência com que isso aconteça. Então eu queria, Suzy, que você falasse um pouquinho, aprofundasse um pouco isso, e você deve ter um pouco esse histórico de como é que esse ódio contra também sindicatos, partidos políticos, se estabeleceu na comunicação hegemônica, tradicional. Historicamente, eu acho que a gente tem que remontar várias coisas, né, Rô? Eu fico pensando, por exemplo, assim, nos anos 80, 90, quando o MST, os movimentos sociais começam a se organizar em paralelo ao que era o sindicalismo, que era o movimento social trabalhista reconhecido, historicamente estruturado. Eu me lembro logo que começa a ter o MST, boa parte da discussão midiática era: não são trabalhadores. Eu tenho até um videozinho gravado que a gente usou numa exposição uma vez, que era de um fazendeiro do oeste paranaense, a região de Foz do Iguaçu, dizendo: quero ver um aí que é trabalhador. Com o sindicato dos bancários, a cada greve, nos anos 80 e 90, a gente ouvia muito no jornal isso: quero ver um que é trabalhador. Eu acho que a noção do trabalho passa centralmente pelo ódio, e é um ódio que é de classe, a gente sabe muito bem, e é um ódio midiático vinculado principalmente até as próprias entranhas. Vamos pensar nos sindicatos de jornalistas, o que aconteceu ao longo dos últimos anos. A gente, me desculpem, celular, na hora que a gente fala, o celular toca, vocês sabem disso, né? É lei de Murphy. Então, eu acho que tem um processo extremamente articulado, organizado, que leva, em particular, e nos pegou de surpresa, eu acho que as esquerdas e os movimentos progressistas
foram pegos aos poucos de surpresa no movimento de desarticulação do valor, por exemplo, de um sindicato. Num momento, por exemplo, como hoje, que o trabalho cada vez mais se dissocia do emprego formal, eu fico pensando, por exemplo, eu sou da universidade. Na pandemia, eu estava vendo mulheres aqui, eu fui perguntar para a Rô, quantas dessas mulheres são sindicalizadas no sindicato no Sintel? Eu não fazia ideia, porque eu não sei quantas pessoas aqui estão do CRIAR, quantas pessoas estão vindo para a FLIV, etc. Mas na pandemia, na UFRJ, eu percebi com muita clareza, por exemplo, que as mulheres que estavam obrigadas a trabalhar, em particular as terceirizadas, não tinham o que fazer com os filhos. Um dos dramas do trabalho durante a pandemia foi deixar a criança trancada em casa, criança de 1, 2, 3, 10 anos de idade. O cuidado foi uma das ações que mais vitimizaram as mulheres ao longo da pandemia. E eu, na UFRJ, falava, por que caramba o nosso sindicato não está botando os filhos das pessoas lá dentro e fazendo um coletivo de cuidado e etc. No caso do Sintoferj e da ADUFERJ, que são as duas associações sindicais às quais eu me filio, por absoluta falta de hábito com esse tipo de mobilização. Eu acho que, muito rápido, as organizações de direita, as organizações reacionárias, encamparam esse lugar do cuidado. E aí eu vou falar da fé, sim, Rô, porque eu percebo a fé como um lugar especial de cuidado que tem ocupado um espaço que deveria ser do Estado e que deveria ser das associações formais. A gente fala, bom, se tivesse creche para todo mundo, não existiria esse drama do cuidado com as pessoas que trabalham, é óbvio. Mas eu me lembro, por exemplo, assim, na escola dos meus filhos, eu tenho 2 filhos que estudam em escolas públicas. No município, a Igreja Universal estava oferecendo esses espaços para deixar as crianças, para as mães que tinham que trabalhar, quando não estava tendo aula. Se a gente vai em qualquer comunidade no Rio de Janeiro, a gente vai olhar com muita facilidade que de onde vêm as pessoas que tocam e cantam? Da igreja. Como é que a gente faz para fazer, se você tem uma vocação artística e você é pobre? Numa cidade como o Rio de Janeiro, num país como o Brasil. Você vai ao lugar onde tem instrumentos ou grupos de apoio que te coloquem num espaço de cuidado com as crianças. Esporte é a mesma coisa, judô, xadrez. As igrejas, eu falei da Universal porque era a igreja do prefeito do Rio de Janeiro quando da pandemia. No entanto, a gente percebe uma pluralidade da fé ocupando esse espaço, que eu acho que, assim, tentando pensar em saídas simbólicas, a gente em mídia fala, tem que fazer no discurso, temos que produzir conteúdo. É claro que isso não quer dizer que nós, pessoas velhas, eu vou ter que aprender a fazer dancinha de K-pop para conquistar essa geração. Não vai dar certo, é óbvio. Não sou capaz disso, infelizmente, até gostaria, porque eu ganharia um pouco mais de dinheiro, mas a verdade é que não é nesse sentido. Nós da comunicação temos que gastar uma energia com a linguagem. Mas eu acho que o espaço do sindical é um espaço primoroso para o combate do ódio a partir do cuidado. A partir do cuidado, não no oferecimento só de serviços, esse serviço do advogado, que é um serviço histórico importante. Mas eu acho que a gente tem que repensar e pensar entre nós como esses espaços preciosos aos poucos foram sendo retirados da sociedade e, mais ainda, retirados de quem cuida do trabalho. Eu acredito, sinceramente, que como saída ao discurso de ódio, é muito mais fácil quando eu sento, não sei se alguém aqui já tentou assim, sentar para conversar. Claro que assim, pessoas hidrófobas não, eu não estou falando daquela criatura que sai de manhã já xingando de dentro de casa, mas assim, existe uma parcela imensa da sociedade, aqui na Tijuca, então, existe uma parcela imensa de tijucanas e tijucanos
que sofrem ódio sem perceber, passam pelo ódio o tempo inteiro, às vezes percebendo, às vezes não, mas não tem um lugar de debate e que tem uma possibilidade de conversa. A gente fala, por exemplo, assim, as categorias, né? As pessoas negras, as pessoas LGBTQIA+, as mulheres. Mesmo numa família extremamente conservadora, uma família tradicional de pessoas religiosas, sempre vai ter uma prima que precisou fazer um aborto. Sempre vai ter uma tia vizinha ou um tio vizinho que era gay. E isso dentro da comunidade, você vai aos poucos vendo tolerâncias. Então, o discurso de ódio, ele avançou e muito, colocando inimigos entre nós e nos colocando como inimigos de nós mesmos. Eu acho que é claro que assim, estamos concorrendo com o quê? Com muito dinheiro. A gente não pode pensar que, se eu penso hoje, por exemplo, quem é a figura que mais me chama a atenção em termos de discurso de ódio no Brasil? Não é o Bolsonaro. Apesar do Bolsonaro ser uma desgraça, mas assim, não é o Bolsonaro, é o Jorge Johan Peter, que é um nome que pouca gente sabe de quem é, dono da Gerdau, dono também do Brasil Paralelo, que é a organização que está produzindo boa parte do conteúdo que está sendo distribuído em televisões, em rádios, em jornais, online e também dentro de escolas públicas, em todo o Brasil. Então, quem produz esse discurso? Um patrão. Um patrão com interesses econômicos muito claros. Tudo bem, um patrão alemão, é um patrão que tem família vinculada a partido nazista, que tem uma história, porque a gente tem uma história também, quando a gente fala de punição, se Bolsonaro devia ter sido punido lá em 98, quando ele falou pela primeira vez que Fernando Henrique Cardoso deveria ter sido assassinado, a gente tinha que ter feito essa transição da ditadura para a democracia com punição, responsabilização e organização. A gente também tinha que ter feito punição com os escravocratas, a gente teria que ter feito vários momentos de reparação na história do Brasil, que não aconteceram. Tendo em vista que não aconteceram, hoje é uma hora da gente começar a poder apontar esses lugares. Então, não sei se falei demais, ou não sei se... desculpa, tá, gente? É coisa de professor. A gente começa a falar e vai falando. É uma desgraça isso. Gente, a gente teria vários, né, ganchos aqui, quanto mais vai falando, mas eu sugiro que a gente abra, né, para participação, a gente ter algumas participações aí com falas que não sejam muito longas, porque também tem atividade logo em seguida. Eu vou ser bem rápido. É só para que articula, óbvio, cada um faz um recorte, né? Mas é importante não esquecer algumas coisas que são óbvias, mas como já disse aquele intelectual, óbvio não é óbvio, né? No Congresso Nacional, nesse momento, discussões que nós temos que ficar bastante antenados. A questão da regulação das redes, das plataformas, das chamadas Big Techs, que é por ali que hoje, por essas plataformas, que o discurso do ódio, né? O discurso do contra o amor está sendo executado, está sendo permeado e está sendo dominado. Até porque uma grande mentira é repetida diversas vezes, que as telecomunicações foram universalizadas. É mentira. Hoje, o que as pessoas vivem é o que se chama jardim murado. As pessoas não têm renda para pagar o mês todo a sua banda larga. E o que a TIM, a Claro, a Vivo fazem? A Oi já foi, né? O que elas fazem? Jogam você para o jardim murado. Qual é o jardim murado? É o WhatsApp, é o Facebook. E ali são bolhas que nós, lamentavelmente da esquerda, ainda na sua grande parte, não aprendeu a utilizá-las e a combater o discurso do ódio. Porque se nós formos, e eu queria divergir num aspecto, se nós formos com a ideia que não existe ódio da esquerda,
e que nosso contraponto ao ódio da direita é o ódio da esquerda, nós vamos por uma esparrela. É só lembrar Stalin. Eu não consigo me convencer que aquilo foi bom, entendeu? Segundo projeto que está no Congresso Nacional. Então, o primeiro projeto que está no Congresso Nacional é a regulação das Big Techs, que não querem regulação. Diz o seguinte: o mercado regula. O mercado regula é porra nenhuma. Quando o mercado regula, é a inteligência empresarial, patronal, como você citou um desses senhores. E o segundo projeto, para não me estender muito, é a questão da inteligência artificial. Projeto 2338. Pessoal, inteligência artificial, não vamos cair numa outra esparrela, quer dizer o seguinte: tecnologia é neutra. Tecnologia é neutra coisa nenhuma. A tecnologia é criada nos laboratórios de pesquisa para fundamentar, para aumentar a lucratividade, o capital. E como nós temos que entrar? Nós temos que entrar num agente dessa contraposição. Hoje, então, regular a inteligência artificial é fundamental. E regular a partir de direitos humanos. E hoje, lamentavelmente, nosso governo Lula, está chancelando a mudanças no projeto 2338, que vai ao encontro dos interesses exatamente da negação do campo democrático. Então, eu queria só alertar que esses dois projetos, se a gente não articular isso, com toda essa discussão do ódio, a gente vai para o caminho totalmente errado. Para fechar mesmo a questão, eu adorei aquilo que o Bessô, né? Bessô, aquele gênio ali de vermelho, porque é um gênio, o artista. Artista. Como transformar episódio. Levanta aí para o pessoal te ver. Eu só queria ler aquilo ali e fechar. Pessoal, como transformar episódio em episamor? Essa é a questão. Nós temos que ler a palavra amor, não é de uma forma idílica. Amor é a construção da solidariedade, da caridade, da fraternidade e da luta democrática. Isso é amor. Gente, eu vou ter que ser meio chata com o tempo, por conta do horário mesmo, já estamos cobrando que tem uma atividade em seguir, tá? Quero também fazer bom dia, queria fazer eco também aos elogios ao Gênio Bessô. E queria também parabenizar o Sintel por esse evento, fazendo eco com o que a Suzy disse, né? Eu acho que são muitos níveis que a gente precisa trabalhar para lutar contra o ódio. Um deles é espaço comunitário, espaço de debate, de acolhimento, mas eu queria trazer um outro âmbito, ouvir um pouco de vocês, que eu acho que é um âmbito importantíssimo. A gente traz isso no vídeo, que é a questão da legislação, a questão da fiscalização e da responsabilização. Falar um pouco da importância do desafio desses três âmbitos em todos os níveis, né? Assim, pensando na pesquisa da Rô, como é que a gente responsabiliza, e a gente está nesse desafio agora, né? De responsabilizar lugares na sociedade que a gente sempre deixou intocado, como os militares, mas o espaço também das teles, das big techs e também das TVs, né? Eu acho que assim, a pesquisa que a Rô está trazendo traz um outro âmbito, né? De uma responsabilidade que, como é que a gente consegue chegar lá, né? Atores que historicamente têm causado uma série de desequilíbrio na sociedade e também fomentado o ódio, né? Que é isso que eu acho que a pesquisa está trazendo. Como é que a gente consegue trabalhar no âmbito da legislação, da fiscalização e também de responsabilizar esses atores, sejam eles quais forem, né? O desafio das esquerdas no Brasil hoje, e parece uma coisa só subjetiva, mas eu fiquei muito impactado quando ele diz: o desafio da esquerda continua sendo construir esperança, manter sonhos, e o discurso do ódio vai no contrário. Eu queria fazer uma pergunta à mesa, particularmente à Rosângela, porque o vídeo, ele dá voz a um conjunto de pessoas que foram vítimas do ódio. O trabalhador negro chicoteado aqui, lá no São Conrado, a companheira que perdeu o companheiro petista assassinado no dia do seu aniversário,
a professora, companheira do Nordeste, vítima da misoginia, vítima da gordofobia, mas me pareceu, primeiro parabenizar, porque o vídeo dá voz a vítimas do discurso do ódio, mas me pareceu ver nessas falas todas indignação, cobrança de atitude, mas eu não vi ódio na fala das vítimas. E eu acho que esse é um registro importante. Eu queria saber se essa é a mesma percepção da mesa. Eu acho que é o seguinte, não é o primeiro momento histórico que nós vivemos essa questão. O início do século passado, até 1945, com a Segunda Guerra Mundial, possivelmente nós vivenciamos a mesma coisa. E não foi à toa que neste período nós tivemos a ascensão do fascismo, do nazismo, Salazar em Portugal, Franco na Espanha. E com a mesma intenção. De 45 para cá, que foi o arranjo todo, nós vivemos até a final da década de 70, 80, né, um novo projeto liberal. Eu acho que a gente está explorando pouco isso. O novo projeto liberal impõe algumas coisas muito importantes. Primeiro, você tem um novo arranjo do capitalismo que está ali. E para ele se concretizar, e obviamente com as novas tecnologias, você tem que desarticular aquilo que estava articulado, que são os sindicatos, partidos políticos, a justiça. É um pouco da linha que o Flívio começou a trabalhar. Então, eu acho que nós temos essa vivência, e tem uma particularidade que é a nova, que são as religiões pentecostais, que até então a religião católica fazia esse papel. É que a gente esquece um pouco essa questão. E no caso específico dos sindicatos, na realidade, nós temos que ter um enfraquecimento das instituições que são coletivas. Esse é o detalhe. Então, o discurso, ao fazer o discurso, e usando os algoritmos, né, que você atinge pessoas, né, centralmente, porque as pessoas têm vontades, têm gostos, têm religião, têm uma série de coisas, e têm os seus defeitos também. Os algoritmos vão diretamente um discurso em que as pessoas possam se contrapor tudo aquilo que estava legitimado, que não pode ser mais legitimado, e enfraquecer principalmente as ações coletivas. Por isso que o sindicato entra também, né, nessa questão. Então eu queria ouvir um pouco mais dessa trajetória histórica, porque não é uma coisa nova, só que ele é potencializado, obviamente, com a tecnologia de comunicação e informação. Eu falo aqui é fazer uma referência, né, da história ao nosso sindicato. Não somos perfeitos, não aceitamos muito uns aos outros nas questões de ideia, temos muitas diferenças, mas o nosso sindicato e o grupo, né, de diretores, quando nós chegamos com a esquerda, dentro do sindicato que era patronal, a gente foi pioneiro em muitas coisas, né? A gente conseguiu mudar o estatuto do sindicato, já discutindo a questão dos direitos de LGBTs. Levamos isso para a CUT, conseguimos mudar o estatuto da CUT, colocando também a igualdade de direitos e respeito a pessoas homossexuais, transgêneros, ao que fosse. Conseguimos incluir isso dentro de alguns acordos coletivos de empresa, né? Então, fomos pioneiros nisso. Fora isso, em 95, nós fizemos... Eu sou um dos fundadores do Grupo Arco-Íris, né? Da primeira direção do Grupo Arco-Íris. Isso na década de 90. E aí, nós, com muita ousadia, nós indicamos no Brasil para o Congresso Internacional, ILGA, né? É um congresso internacional de gays e lésbicas, que eles só faziam congresso em países do primeiro mundo. E nós fomos tão ousados que nós mandamos, participamos, fomos convidados a participar. Se não me engano, foi na Suíça, e nós escrevemos o nome do Brasil. O Brasil foi sorteado. Primeira vez que um país de terceiro mundo consegue sediar aos trancos e barrancos, sem apoio de governo, sem apoio de nada, né, um congresso internacional de direitos humanos de gays e lésbicas no Rio de Janeiro e no Brasil. Isso em 95. Mas quem apoiou? Sintel. Eu fico até muito emocionado em falar isso.
a primeira parada gay com meia dúzia de pessoas em Copacabana, com o trovão azul, que era o nosso caminhão de som. A faixa feita pelo Sintel, nós temos essas coisas todas registradas. E fora isso, nós fundamos o Sindicato Cidadão, que é aberto a toda a sociedade, à vizinhança. Nós abraçamos o Betinho quando começou com a campanha Brasil Sem Fome. E criamos um comitê lá em Bratel, Gilberto Palmares está aqui. Sim. Então, são muitas histórias. São muitas histórias interessantes, importantes. Eu não queria esquecer de nenhuma. Eu estava ali elencando todas elas. E hoje, eu e Marcelo, eu estava conversando com o Marcelo, uma senhora ali, ele falando para a senhora vir ao sindicato sempre que quisesse. Então, nem sempre a gente tem boas ideias, porque a nossa vida é só problema e a criatividade às vezes fica para trás. Esse sindicato já sediou aulas de teatro, está aberto o espaço, gente, está aberto. Aulas de capoeira, aulas de dança. Eu saí em várias escolas de samba. Esse espaço aqui vem várias equipes de coreógrafos ensaiar aqui dentro, porque a gente cede, a gente abre. Então, nossos congressos todos, a maioria dos nossos congressos tem espaços creches para criança. A maioria dos eventos que a gente cria, existe esse espaço para a mãe que quiser trazer o filho, que traga, que venha. A gente quer a participação de todos. E isso está sendo muito difícil. Com tudo isso que a gente faz, está sendo muito difícil. Então, eu deixo aqui um recado para vocês. Se quiserem ocupar o espaço do Sintel para alguma coisa, pessoal do teatro, pessoal, sei lá, vir conversar, desabafar, trazer algum problema, a gente também resolve, tá? Adorei. E era só isso. Pode trazer o pessoal da Eco para cá? Pode trazer, pode ser. As portas estão abertas, é sério. Nós somos um sindicato cidadão. E o mais importante, nessa questão do Betinho, nós fizemos 3 dias direto, sem dormir. Foram 3 dias direto, a gente ocupou a Praça Afonso Pena, com barracas, Sim. Música, teatro, 24 horas, exposição, gente, 24 horas no ar, 72 horas, foram 3 dias. Obrigado, Wilson. Então é isso, Valeu. gente. Muito obrigado. Obrigado. Eu era dos sindicatos bancários, da direção dos sindicatos bancários, então eu queria fazer só uma ponte entre essa questão que foi levantada, dos sindicatos terem sido empurrados, né, para o obscurantismo das ações. E também o que a professora levantou em relação aos cuidados. E o discurso do ódio. Essa ponte nós aqui não estamos aqui por acaso, a gente está aqui porque nós somos militantes. Acho que dificilmente alguém que está aqui não foi para as ruas em todas essas atividades de campanha, de luta, que a gente vem enfrentando aí, principalmente depois do golpe na Dilma. Então, nós estamos vivenciando a questão do ódio na pele, na carne, nos ossos, na alma. O que a gente mais precisa para continuar lutando? Esperança. E eu acho que o que a gente está aqui agradecendo a vocês, o que foi realizado, o que está sendo realizado com a Flívia, com tudo que foi descrito na fala anterior à minha, é o espaço onde a gente pode falar do ódio sem ódio, onde a gente pode falar do ódio tentando trazer a solidariedade entre a gente como forma de neutralizar essa dor tão profunda que a gente está vivendo. Especialmente depois das perdas que nós tivemos na última eleição, onde a gente saiu dizendo, acho que não está dando mesmo, acho que eu vou desistir, gastei muita energia e não adiantou em nada, não consegui eleger meu candidato, minha candidata, não conseguimos eleger um prefeito do que a gente realmente queria dentro do nosso partido, não conseguimos barrar a eleição de tantos da direita e da extrema-direita. Então, nós saímos muito doloridos. E a gente precisa disso. A gente saber que a gente tem resistência, sim, e a resistência não pela raiva, pelo ódio, mas a resistência pela reconstrução.
Então, a FLIV, para mim, é isso, um espaço de reconstrução contínuo e um espaço onde eu encontro amigos. Não é só os militantes de sempre, é amigos, aqueles que querem que a gente recupere a força e volte a lutar da maneira que a gente sempre lutou. Então, parabéns para quem bolou, parabéns para quem está tocando, parabéns para quem enxerga isso e vem aproveitar. Obrigada. Meu nome é Carlos Moreira Beto, pode chamar de Beto. Bom, parabéns pelo filme. Eu já fui procurar aqui para divulgar o filme. Pô, não conheço esse filme. O Criar é uma ONG super querida, né? Aí eu fui procurar. Aí achei o trailer, aí fui procurar, aí achei o vídeo aqui. O Lula tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que não adianta só fazer, a gente tem que mostrar que fez, né? Aí eu fui ver aqui os números do vídeo, está aqui 1,7. Se for 1.700.000, é muito, mas deve ser 1.700. Tem 6 meses no ar. Aí eu fui ver depois. Teve uma matéria da 247 entrevistando o filme que tem 1.400, né? Então a pergunta é essa: como é que a gente pode ajudar a divulgar, né? O que o Criar tem feito a divulgar? Porque um filme tão importante, tão bem feito, em 6 meses, não é uma crítica, tá? É uma construção. Um vídeo com essa qualidade, dessa importância, 6 meses no ar, ter 1.700 visualizações, é muito pouco. O que a gente está errando? O que a gente tem que fazer, né? Esse vídeo tem que ter milhões de visualizações, né? Gerar essa discussão, né? Porque ele tem qualidade e importância. O que foi feito, o que não foi feito, o que a gente pode fazer, tá? Valeu, muito obrigado pela pergunta. Na verdade, esse é o grande desafio. A gente inscreveu no Canal Brasil, tentando passar lá, mas até agora não teve retorno. O CRIAR tem feito isso, tem ido nos lugares, nas universidades. A gente está tentando ir no Fórum da Baixada também, para tentar discutir isso também em espaços mais populares, que eu acho que faz parte dessa missão. O que a gente também não tem recurso, né? Porque quando você vê um Brasil paralelo, tem, né, um recurso para divulgação. Infelizmente, a gente continua, apesar do governo Lula, com muita dificuldade de recurso para poder executar os projetos. Mas a gente está super aberto, que vocês puderem ajudar. Queria aproveitar para pedir também, pessoal, para seguir o FLIV Rio no Instagram, que isso é algo muito importante, a gente tem batalhado por isso. Em relação ao que o Gilberto falou, acho que o Gilberto foi, assim, perfeito. Essa questão, eu tive com o Max, na casa dele, com a mãe dele, lá na Rocinha, e tive na casa da família do Marcelo, né, da viúva dele. E não há ódio no discurso deles, é algo que emociona, de fato mesmo, assim, porque, assim, daria para a gente conversar horas, mas não dá, porque o povo já está esperando ali para organizar o auditório. Mas eu acho que você tocou num ponto crucial, né? Como é que se faz essa resistência através do amor, mas que se consiga também dialogar. Porque hoje o que viraliza é o impactante, é o ódio, e aí a gente está numa disputa que é desigual, porque eles não têm limite, né? Eles não têm limites éticos, eles não têm nada. Então, assim, hoje o que viraliza é o extraordinário, é o ódio, e o que é positivo tem muito menos espaço nos algoritmos também, que já foram falados aqui. É basicamente isso. Suzy. Gente, ficou com uma sensação de que eu estava dizendo que o Sintel não tinha relevância na luta pela democratização da comunicação. Tem sim, pelo amor de Deus. E me dói muito a gente estar hoje nesse buraco, quando em 2002 a gente poderia ter tido o primeiro ministro das comunicações, que sempre foram ministros donos de rádio e televisão, um sindicalista da Fitel. Eu acho que a gente teve um momento que a gente fez... a partir dos sindicatos, a luta pela democratização da comunicação, ela vem da atividade sindical. A gente fez uma lei, que é a Lei do Cabo, que democratizou e muito o acesso à comunicação. No entanto, em algum lugar no mundo, a gente perdeu a narrativa. Eu acho que a questão da narrativa ela é importante. Quando eu falo do cuidado, eu acho que é importante a gente descobrir como resgatar a narrativa. Porque essa direita reacionária, ela tem a narrativa do ódio. E o ódio é um discurso narrativo. Ele tem um inimigo apontado e a solução é matar o inimigo. A gente tem que combinar como é que a gente vai fazer para dizer: nós não somos os inimigos e a gente não deve morrer.
Então, é uma disputa narrativa, mas eu acredito sim que no amor e no cuidado, no afeto, é a nossa arma central para estarmos juntos e avançarmos o máximo possível. Posso só parabenizar e agradecer? Primeiro agradecer a Rô e ao Sintel por estar aqui, mas também a parabenizar o CRIAR, não apenas por esse documentário, mas por ter feito podcast sobre discurso de ódio, por estar tendo uma atuação nos últimos 5 anos, ímpar e muito específica nesse contexto, que a gente não está vendo em outras organizações de comunicação mais antigos. Então, eu acho que vocês estão fazendo um trabalho fantástico, Rô. E eu não estou puxando o saco da minha orientanda, me desculpe. Gente, só para um comercial rápido também, no Spotify, em todos os tocadores, né, de mídia, a gente tem uma série de podcasts com 3 episódios chamado Ondas de Ódio, em que a gente aprofunda esse debate também, então, se vocês puderem ouvir, será ótimo. Francisco, considerações finais. Olha só, gente, esse aqui, terceiro FLIV, é o Festival do Livro no Rio de Janeiro. Ele não é só uma feira de livros, como a gente está vendo aqui, também de debates, mas principalmente de um encontro para reflexão sobre a ação da esquerda no país, intervenção da esquerda, para que a gente transforme esse país num país melhor. É uma tentativa, é um esforço, e é um esforço grande. Ele é bancado única e exclusivamente pelos sindicatos, pelo Sintel. Nós tivemos a ajuda aqui do SINDPD, tivemos a ajuda do Sindicato dos Jornalistas, do SIMPRO, dos professores, né? E isso única e exclusivamente com verba dos sindicatos, que é verba dos trabalhadores. Nós não temos aqui apoio de nenhuma empresa e, enfim, nem mesmo de nenhum governo. A gente não usa verba de nenhum outro lugar que não seja dos próprios trabalhadores para fazer um evento como esse. É importante dizer isso, como é importante também dizer, apesar aqui dos apupos que eu recebi, que este evento ele só está sendo possível por conta de algumas pessoas, por conta da Rosângela, por exemplo, e do CRIAR Brasil, por conta da Maria Cláudia, que coordenou e está coordenando esse trabalho, por conta da Kátia, que veio lá de São Paulo para nos ajudar aqui, por conta da Sandra, que é gerente aqui do sindicato. Então, é um número significativo de companheiros e companheiras que estão viabilizando esse encontro. E eu queria registrar isso aqui, agradecer a presença e dizer que nós vamos ter, né, Kátia? A Kátia já vai nos informar sobre isso. A próxima mesa é uma mesa que nós não podemos perder, porque é justamente algo que a gente vinha discutindo aqui, como que com outras formas de expressão, teatro, arte, de uma forma geral, nós podemos exercer o nosso ativismo político e as nossas posições. Então nós vamos ter essa próxima mesa, que nós vamos ter que aprontar aqui ainda, preparar aqui o auditório rapidamente, mas peço que todos participem sobre o ativismo na atividade política, né, como expressão política também. Tá bom? Ok. É isso, gente. Obrigado.